Estamos de volta para o último bloco desta entrevista especial com o prefeito reeleito Johnny Maicon. Prefeito, falando agora sobre educação. Como o senhor pretende zerar a fila por vaga nas creches do município e essas vagas serão em tempo integral ou parcial? Bem, primeiro dizer que eu sou apaixonado pela educação, cheguei onde cheguei, tudo que eu conquistei devo muito aos grandes educadores que foram, na verdade, anjos na minha vida, plantaram semente no meu coração, né? E hoje sou o que eu sou, dando muito crédito aí a esses profissionais. Bem, a gente investiu e tem investido muito na educação. E a gente, com todo esse investimento, já começa a ver alguns bons resultados. Dentre eles, a redução, né, da fila de creche. Quando a gente começou, considerando berçário, maternal 1, maternal 2 e maternal 3, nós tínhamos 1.714 crianças na fila de espera. Hoje nós temos um pouco mais de 100 crianças, né? Isso foi graças aos investimentos que a gente fez nas infraestruturas das nossas escolas, nas ampliações e novas aquisições, né? Até o final do ano a gente vai estar investindo próximo de 45 milhões de reais nesses últimos 4 anos, comprando espaços novos, como lá em São Pedro da Serra, a gente comprou a antiga Pousada Baviera, instalamos lá a primeira creche, né, do 7º distrito. Quando a gente comprou também, né, uma antiga Pousada Cabritinha em Rio Bonito, que é uma das regiões mais distantes de Nova Friburgo, instalamos lá uma unidade educacional, né, que tem atendido as expectativas das famílias de Rio Bonito e tantos outros lugares que nós compramos, nossa antiga Nossa Senhora das Graças, né, um antigo Templo do Saber, né, um espaço lá no Maria Tereza, no Ouro Preto, né, para acolher as crianças e servidores do CEMEI Jardilândia, né, enfim, grandes investimentos, né, de reformas, de revitalizações, de ampliações, de novas aquisições, né, somado com um concurso que a gente tem chamado muitos profissionais, a gente conseguiu ter uma redução histórica dessa fila. E é claro, agora o nosso planejamento é já na virada de 24 para 25, a gente conseguir zerar essa fila. Se a gente manter, né, esse fluxo de demanda dos últimos anos, a gente vai conseguir zerar a fila. Evidentemente que se aparecer aí um volume muito maior, né, do que a média desses últimos anos, sei lá, triplicou, né, a média, a gente vai ter uma dificuldade, obviamente, de zerar, mas com esse planejamento que a gente tem, eu não tenho dúvidas que muito em breve a gente vai estar conseguindo aí zerar a fila, inclusive que vai ajudar no fomento da nossa economia, né, uma vez que vai viabilizar que muitas mamães possam deixar seus filhos nas creches e possam trabalhar. Creche sempre vai ser horário integral, né? A gente tem um outro espaço com turmas parciais, mas são raríssimas, né? Até porque tem algumas famílias que optam para que os filhos fiquem em horário parcial, né? Mas de maneira geral as creches sempre serão em horário integral, né? E a gente tem um planejamento para que de forma progressiva a gente consiga aumentar a quantidade de crianças em outras séries em horário integral, né? A gente conseguiu iniciar esse ano a Escola Desir lá no Córrego Dantas com horário integral, né? Mas antes da gente focar grandes esforços e energias no horário integral das outras séries, a gente precisa garantir que todas as crianças estejam dentro de uma unidade escolar. Aí, a partir de então, aí sim, a gente, dentro de um planejamento, o nosso objetivo é que a gente consiga ampliar a oferta, né, de vagas em horário integral. Inclusive, a gente também tem o objetivo de avançar o projeto que a gente começou, mas reconheço que ele ainda está bem pequenininho no que diz respeito ao contraturno, né? Quando a gente começou, nós não tínhamos nenhum núcleo esportivo. Hoje nós temos 19 núcleos espalhados pela nossa cidade, com práticas esportivas de arte marcial, de vôlei, futsal, etc, etc. Né? Para que a criança que estuda de manhã, ela tenha alguma atividade cultural, social, esportiva à tarde. E a criança que estuda à tarde tenha alguma atividade extracurricular pela manhã, né? Porque a gente precisa ocupar a mente das nossas crianças, adolescentes e jovens, né, com coisas boas, né? E também estimular e fomentar, né, que a gente tenha as próximas gerações cada vez mais saudáveis. Bem, a concessão dos serviços de coleta de lixo doméstico e tratamento final dos resíduos domiciliares
e de Saúde do município termina no próximo ano e tem uma licitação com custo de mais de 1 bilhão em andamento. A EBMA foi declarada vencedora, mas não foi feita a homologação, já que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCRJ, suspendeu a licitação por supostas irregularidades na elaboração do edital. Como está o andamento desse processo? Bem, a gente respondeu ao Tribunal de Contas sobre todas as indagações, inclusive do ponto de vista técnico, a gente entende que não houve qualquer tipo de irregularidade, né? E a gente vai provar isso para o Tribunal de Contas para que, em seguida, né, o Tribunal de Contas, entendendo pela continuidade, assim nós o faremos, a gente vai conseguir dar um salto de qualidade nesse novo contrato, uma vez que ele tem a inclusão de novos serviços, em convergência com os princípios basilares da sustentabilidade, né? A gente vai ter, por exemplo, a previsão da coleta seletiva, né? De um processamento de reciclagem. A gente também vai ter inclusão da limpeza pública em áreas urbanas, ou seja, vai ter uma equipe própria, terceirizada, que vai ter a responsabilidade de fazer os serviços de capina, desobstrução de bueiros, pinturas de meio fio, e aí vai utilizar de todo o aparato tecnológico, né, de tecnicidade em relação a equipamentos. Hoje a gente tem equipamentos de última geração e que a gente consegue fazer a capina muito rápido, né? Então a gente vai ter, com esse novo serviço, uma qualidade a mais para ofertar um serviço melhor à nossa população, né? Essa é uma garantia, né, que a gente tem, e é claro que o propósito principal é fazer a coleta dos resíduos sólidos, né, do lixo, popularmente conhecido por todos nós, enviar para o aterro sanitário, devidamente com autorização, licença ambiental, para que a gente gere o menor impacto possível ao meio ambiente. Eu quero aproveitar que a gente está falando dessa temática que está em voga no mundo, em que a gente precisa cada vez mais, como seres humanos, fazer a nossa parte, né? A gente desenvolveu um projeto em parceria da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria do Meio Ambiente, em que a gente contratou pela primeira vez na história uma empresa especializada para a gente desenvolver nas nossas escolas um projeto chamado Geração Consciente, né? Em resumo, o projeto se intitula como Lixo Zero, em que a gente quer gerar a consciência e uma nova mentalidade às nossas crianças, de modo que tudo aquilo que é gerado de resíduos sólidos tenha um reaproveitamento ou o melhor destino final possível, de modo que a gente gere o menor impacto, né, ao nosso ecossistema. Então, assim, é um projeto inovador. Hoje, centenas de crianças estão sendo alcançadas por ele. O nosso objetivo nesse novo ciclo de gestão é ampliar esse projeto, porque a gente sabe que esses fenômenos climáticos que a gente tem vivido hoje, né, infelizmente muitas tragédias no mundo inteiro, é resultado principalmente da negligência, da imprudência, da irresponsabilidade do ser humano. Então, a gente, mais do que nunca, a gente precisa gerar uma mentalidade diferente, de que cada um seja autorresponsável, né, de modo que a gente preserve o nosso ecossistema, que a gente proteja a nossa fauna, a nossa flora, e que a gente seja consciente nas nossas ações diárias, para que a gente tenha uma garantia, né, de uma longevidade maior em relação aos nossos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, que ninguém consegue viver, né, sem tudo aquilo que é gerado na natureza. Então, a gente precisa elevar o nosso nível, né, de responsabilidade, para que cada um façamos a nossa parte e a gente tenha aí nos próximos anos, nas próximas décadas, uma situação mais equilibrada e de menor instabilidade. Bem, outra licitação é a da Praça Getúlio Vargas, que atende ao TAC de 2015, firmado Exato. com o Ministério Público Federal. Por que a licitação demorou tanto para ser anunciada e quando começam as obras de fato? Bem, na verdade, por mim, a licitação já tinha ocorrido lá atrás, né? E ela ainda ocorreu, né, agendada agora para o dia 4, porque a gente está aí há bastante tempo cobrando, né, internamente para que avance. Bem, é um projeto bastante complexo, ele teve que ser avaliado, apreciado, né, e aprovado, né, pelo IPHAN,
né, que é o órgão tombador, né? Então, assim, o tempo inteiro monitorado pelo Ministério Público Federal, né, cumprindo aí a sua parte em relação ao TAC, que foi acordado lá atrás. Eu posso afirmar que essa revitalização da Praça Getúlio Vargas vai gerar vida, né? A gente tem uma praça que é uma das mais belas do Brasil, em que ela é bastante esverdeada, então a gente vai dar uma coloração, né, com algumas flores. A gente vai ter um novo piso, um novo mobiliário, um novo sistema de iluminação, uma requalificação do coreto, né? Então eu não tenho dúvidas que a gente vai transformar aquele ambiente como um dos grandes ambientes de convivência do estado do Rio de Janeiro, por que não dizer do país, né? Pela dimensão, pela cultura, pela história, né? Pela arquitetura, né? O desenho, né? da Praça Getúlio Vargas, incontestavelmente vai ser um dos grandes atrativos turísticos da nossa cidade, assim que a gente concluir essa revitalização. Agora já foi feita a licitação, tem os trâmites internos, né, de burocracia, já os mesmos serão superados, vamos assinar o contrato, né, com a empresa vencedora do certame, e em seguida dar a ordem de início, e no futuro a gente vai ter aí uma praça, né, de modo que atenda aí os anseios dos munícipes, né, e que a população sempre mereceu esse grande destaque para a Praça Getúlio Vargas. Bem, e falando agora sobre as obras na área da cultura. O Centro de Arte será finalmente devolvido à população e à classe artística? Com certeza, Kessia. É o compromisso que a gente tem. Na verdade, a gente tem investido muito em cultura. A gente sabe o quanto que a cultura representa saúde mental para as pessoas, o quanto que as pessoas, quando têm acesso à cultura, ela tem a oportunidade de elevar a sua autoestima, né, de talvez uma criança ou adolescente, num ponto de cultura, se despertar para um dom artístico, né, e no futuro pode ser um grande representante de Nova Friburgo, na região, no estado e no país. Então, assim, a gente tem investido na recuperação dos equipamentos culturais. Vale ressaltar que a gente investiu mais de 2 milhões de reais na recuperação plena do maior complexo cultural da região, que é composto pelo Teatro, Anfiteatro e Praça das Colônias, numa parceria com o governo do estado, com a Imop. Quero aqui agradecer, né, nosso presidente André Braga. A gente conseguiu recuperar o antigo fórum, onde funciona a Oficina Escola de Arte, né, hoje um espaço completamente revitalizado, reformado. Me lembro que quando chovia, chovia mais dentro do que fora, né? Então, assim, é um espaço novo, né, para melhor servir a nossa população. A gente está caminhando também para recuperar o prédio da antiga LBA, está dentro dos planos, né? Ali é tombado pelo INEPAC, então a gente precisa também da autorização do INEPAC, assim também como o Casarão de Rio Grandina, né, que ao longo de muitos anos foi utilizado como ponto de cultura, e o tão sonhado Centro de Arte. A gente, entre muitas idas e vindas do projeto ao Corpo de Bombeiros, né, no estado, a gente tinha um dilema a ser superado, porque o Corpo de Bombeiros até então aprovava uma determinada quantidade de assentos, né, mas a classe artística não concordava, queria uma quantidade a mais, e a gente foi fazendo várias readequações no projeto, até que, mais recentemente, a gente conseguiu a aprovação por parte do Corpo de Bombeiros, né, que atenda de maneira satisfatória, contento, os fazedores de cultura da nossa cidade. E agora é questão de tempo para a gente dar encaminhamento e superar algumas etapas burocráticas, dentre elas aí a questão, né, do órgão tombador, né, e no futuro a gente iniciar a recuperação do espaço para a gente devolver a quem é direito, que são os fazedores de cultura, né, e a gente resgatar essa história tão linda, vibrante, né, e que emociona todos nós, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade, de alguma maneira, de se engajarem em alguma fase das suas vidas, né, com o Centro de Arte da nossa cidade. Então, também é um compromisso que a gente reafirma com cada um dos friburguenses. E ainda falando sobre a cultura, né? Como está o andamento dos projetos anunciados pelo governo, como a Biblioteca Internacional Machado de Assis, a BIMA, o museu que será construído na antiga delegacia da Vila Amélia,
o Casarão do Lazareto e o Casarão de Rio Grandina. Esses projetos serão concluídos até o fim do seu segundo mandato? Bem, em relação ao projeto da BIMA, né, a gente tem que ser muito realista, né? É um projeto que é esplendoroso, né? Indiscutivelmente é um projeto super inovador, né? Mas a gente tem que botar a mão onde a gente alcança, né? E a gente sabe da dificuldade de executar um projeto desse, né? Então, assim, a gente está reavaliando, né, sobre aquele espaço, muito provavelmente por conta das dificuldades, né? É um projeto que dificilmente a gente vai adiante, né? Porque a gente não tem condições, recursos, né, para viabilizá-lo. Então, assim, a gente está pensando em outras possibilidades, a gente tem conversado muito com a sociedade de maneira geral, ouvindo ideias, sugestões, para que a gente consiga ter o melhor destino daquele espaço, né? Além disso, a gente já falou do Casarão de Rio Grandina, né, que está nesse trâmite burocrático, para que no futuro a gente consiga fazer uma recuperação estrutural, principalmente para garantir a integridade do espaço. O Casarão do Lazareto, né, inclusive eu estive ontem lá pessoalmente, eu tenho uma paixão para lá de especial, porque eu morei ali próximo, brinquei na minha infância, é o espaço que foi utilizado, né, já como hospital, já foi creche, já foi escola, já foi associação de moradores, já foi espaço de catequese, enfim, já foi tudo que a gente pode imaginar, né? E eu estive lá, fiquei muito feliz, e todas as vezes que eu vou naquele espaço fiquei emocionado, porque a gente conseguiu, Kessia, fazer com que aquele espaço que estava já determinado que fosse demolido, a gente conseguiu, junto ao governo do Estado, porque é um espaço que pertence ao Estado, conseguimos uma cessão para a gente, ou seja, entre aspas, conseguimos salvar esse patrimônio histórico da nossa cidade, e isso me enche de orgulho, me arrepia. O projeto lindíssimo, né, em que a expectativa é que fique pronto ainda nesse ano. A gente vai fazer uma grande inauguração, vai ser um espaço de cultura, mas também um espaço multiuso, né, de preservação e de publicidade da nossa cultura, da nossa história. Então vai ser um espaço muito bacana. O antigo espaço, a antiga delegacia da Vila Amélia, é um dos patrimônios históricos mais belos que a gente tem em Nova Friburgo, arquitetura que enche, né, os nossos olhos. Então, assim, a gente está trabalhando na recuperação como um espaço tombado, diferentemente do Casarão do Lazareto, que embora muitas pessoas pensem que era tombado, mas não era, né, mas o Casarão da antiga delegacia é tombado. Então, a gente tem que ter um cuidado para lá de especial, né, para que a gente siga a rigor todos os dispositivos estabelecidos em lei, para que a gente mantenha a identidade, as características originais, né, mas eu posso assegurar que no futuro a gente vai ter esse espaço devolvido à sociedade com muito charme, né, e vai ser um dos grandes atrativos turísticos da nossa cidade. Bem, mudando um pouquinho de assunto, durante a campanha eleitoral, seus adversários políticos destacaram bastante o bloqueio de contas de parte da população. Sabemos que é uma decisão da Justiça, mas ela precisa ser provocada para agir. Há mais pedidos de bloqueio sendo feitos pela Prefeitura à Justiça e o município tem algum programa de renegociação de dívidas para evitar mais bloqueios desse tipo? Bem, Kessia, primeiro eu quero aqui lamentar a forma com que alguns opositores, principalmente um determinado opositor, né, se utilizou da fragilidade das pessoas para poder ficar atacando a gente o tempo inteiro, né? Na verdade, independentemente de quem esteja com o prefeito, por força da lei, tem que encaminhar, né, todas as dívidas que os contribuintes têm em um determinado momento para execução fiscal, né? Isso é inevitável, a não ser que o prefeito queira cometer crime de renúncia de receita, né? E evidentemente que nenhum prefeito vai ser louco a esse ponto. Então, todos os anos a gente tem que pegar os processos, estão próximos de 5 anos de vencer, encaminhar, né, para execução fiscal, e é claro que em algum momento pode ter aí o bloqueio na justiça, né? Mas em relação a essa questão, nós já estamos desenvolvendo ferramentas, algumas outras nós já criamos. A gente tem uma falha histórica, Kessia, quando eu digo a gente, é o município de maneira geral. É que a gente tem um sistema muito arcaico. Tínhamos, agora a gente está introduzindo um novo sistema, muito arcaico, obsoleto,
E aí o que acontece? Lá atrás, quando se faziam os lançamentos, né, no sistema, com uma série de inconsistências, né? E aí essas inconsistências, né, que são dezenas de milhares desses processos, né, acabaram gerando alguns constrangimentos, né? Porque uma coisa é quando a pessoa tem uma dívida em que realmente ela tem que pagar em um determinado momento. Ela foi surpreendida com um bloqueio, é uma coisa que não tem como fugir, ela tem que pagar, né? Nós mesmo como prefeitura, se a gente estiver devendo o governo, o imposto do governo federal, o governo federal faz, ele na hora de enviar o recurso, ele já envia um valor menor. Isso aconteceu muito no início de 2021, porque a gestão anterior, que nos antecedeu, não pagava suas dívidas em dia, né, em relação ao INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, e nós fomos surpreendidos com alguns bloqueios, né, oriundo aí da falta de pagamento do tributo federal. Mas, enfim, é muito ruim e constrangedor quando tem uma cobrança que foi gerada por uma inconsistência. E aí os adversários usaram maldosamente, né, dessa questão e esqueceram de dizer que as dívidas que estão sendo encaminhadas ao longo da nossa gestão para execução fiscal foram dívidas que foram lançadas antes da gente entrar, né? Porque normalmente vai para a execução fiscal em torno de 5 anos. Ou seja, a gente não tem nem 4 anos de gestão, então foram dívidas lançadas por gestões anteriores. Então, algumas inconsistências, alguns lançamentos equivocados, não foi a gente quem fez. Agora a gente responde nos próximos anos, né, com as dívidas em que realmente foi lançado por nós. Sim. Mas eu quero dizer que a gente está aperfeiçoando o nosso sistema hoje, Kessia, já há alguns meses, em que a gente desenvolveu uma ferramenta em que o contribuinte municipal que tem o seu cadastro atualizado do município, ou seja, ele tem um e-mail devidamente registrado, ele tem um número, né, que ele possa receber mensagem de SMS ou WhatsApp, né, quando ele tem uma dívida com o município e essa dívida passa o prazo, né, para o efetivo pagamento, automaticamente o sistema já identifica esses devedores e envia uma mensagem fazendo as devidas cobranças, né? Então, assim, a pessoa está devendo IPTU e ela tem um e-mail registrado, a prefeitura, através do sistema, de maneira automática, porque são tantos, a gente não consegue fazer essa análise de forma individual, por isso que existe essa sistematização. Vai enviar para a pessoa a informação da devida cobrança e a pessoa vai até a prefeitura, ela tem a possibilidade, né, de pagar à vista, de pagar parcelado, ou então de contestar a dívida, dizendo, olha, essa dívida está errada, né, essa cobrança não é correta, né? E a gente quer aproveitar para dizer, Kessia, que no ano que vem a gente vai fazer um novo Concilia, ou seja, a gente vai enviar um projeto de lei para a Câmara certamente vai aprovar, né, em que a gente vai criar algumas facilitações, né, diminuição de juros e multa, para que as pessoas consigam regularizar a sua situação fiscal com o município, seja o contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então já é uma boa notícia para aqueles que eventualmente tenham alguma dívida com o município, e agora também está otimizando o nosso sistema para que no futuro a gente consiga, de maneira virtual, obedecendo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que as pessoas consigam atualizar o seu cadastro no sistema do município e, consequentemente, ela ser informada em relação às suas dívidas, aos atrasos em relação a pagamentos e, acima de tudo, melhorar a nossa comunicação, né, do ente público municipal, né, da administração pública com o cidadão e a cidadã friburguense. Bem, prefeito, já existe uma licitação em andamento com custo de mais de R$2 milhões apenas para a montagem da decoração natalina para o evento que está muito próximo. Quanto o senhor pretende investir no Um Encanto de Natal, o Reino de Noel, e de onde virá essa verba? Bem, a gente deseja investir o máximo que a gente puder sem comprometer o orçamento do município. De que maneira? As pessoas falam, mas é absurdo, investiu... no ano passado foi em torno de 4 milhões e pouco, porque essa licitação, por exemplo, está previsto 2 milhões, é a estimativa. Quando as empresas começam a concorrer, ela cai, às vezes, pela metade do valor. Então, no ano passado, ela investiu em torno de 4 milhões e pouco nas licitações, né? Mas sempre com a responsabilidade de ter os maiores investimentos para as áreas prioritárias, né?
Porque as pessoas falam, investi 4 milhões e pouco no turismo. Investimos, porque tivemos muito retorno e continuaremos a ter. Mas nós investimos em torno de 150 milhões a mais na saúde, 100 milhões de reais a mais na educação. Investimos 30 milhões na nossa gestão até aqui no asfaltamento, que até então nossa usina estava inutilizada. 150 milhões a mais por ano, né, investimento na folha de pagamento do funcionalismo público municipal. Então, assim, quando a gente investe e fomenta o turismo, a gente está investindo no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Sabe o que ocorre quando a gente investe muito no turismo? A gente eleva a nossa captação de recursos sem elevar, né, sem aumentar a carga tributária. Né? Ou seja, só de ISS, no último ano, a gente teve um aumento de 83%. Nós tivemos uma arrecadação de 27 milhões de reais a mais. E parte da fatia desse grande bolo é do trade turístico. Quantas pessoas, né, por conta do Natal, são empregadas? Né? E muitas das vezes de forma temporária, é verdade, mas para algumas dessas pessoas é uma renda complementar ou é uma renda que vai lhe ajudar a ter um final de ano melhor, né, em que ela vai ter condições para ir no açougue, para ir na padaria, para ir no mercado, para comprar uma roupa nova para o filho, para comprar um calçado, enfim. Isso tudo movimenta e fomenta a economia local e também atrai turistas de todas as partes da região do estado. Eu já estou ouvindo dizer que a rede hoteleira para o final do ano já está ficando saturada, porque as pessoas querem vir para Nova Friburgo. E modéstia à parte, Kessia, hoje nós temos um dos melhores natais do estado do Rio de Janeiro. O friburguense brilha quando a gente fala de Natal, porque hoje a gente tem um grande orgulho, né, de termos o Natal que é destaque em Nova Friburgo, na região e no país. Né? A gente tem o desfile público, gratuito, que é se não o maior do Brasil. Porque quando a gente vai para Gramado, por exemplo, um ingresso de um desfile é caríssimo. E a maioria das famílias brasileiras não tem condições de ir para Gramado. Então, o nosso Natal é um Natal que tem uma integração de sentimentos, de realizações, que tem um contexto social, né, porque as pessoas mais simples, as famílias mais carentes, que não têm condições de sair de Nova Friburgo, vive o encanto, a magia do Natal dentro da sua cidade natal, né? E isso tudo fortalece a nossa economia. Né? Se a gente conversar com os empresários da cidade, os empreendedores, aqueles que geram empregos em Nova Friburgo, né, se eles estão satisfeitos com o Natal, né, eles vão dizer que a gente tem mudado a realidade de muita gente na nossa cidade através desses investimentos. E a gente sempre vai buscar investir o máximo possível. E aí, para finalizar, sobre a questão do Natal, Kessia, a gente está fazendo esses grandes investimentos. E aí os investimentos, eles já começam a ter alguns bons resultados, mas os melhores ainda estão por vir. É igual quando um empreendedor ele vai construir uma indústria, uma empresa. Ele vai fazer um grande investimento, que ele vai comprar o espaço, vai alugar, vai imobiliar, vai equipar, vai contratar pessoal. Até ele chegar a um determinado momento para ter o lucro que ele espera, vai demorar. Né? Então hoje a gente está plantando boas sementes nessa terra fértil chamada turismo. Né? E eu vou dizer o seguinte, né, que os próximos 4 anos a gente vai ter mudanças consideráveis em relação ao turismo da nossa cidade. Nós vamos nos tornar no futuro, e aí quero me dirigir aqui aos friburguenses, como uma das principais cidades turísticas do Brasil. Talvez quando isso acontecer eu nem estarei mais na cadeira de chefe do executivo municipal, mas vou ficar muito feliz, sabe por quê? Porque eu estarei visualizando frutos de sementes que a gente vai estar plantando no curso da nossa gestão nos próximos anos. Bem, falando em Natal, o fim do ano, né, está chegando e é preciso fechar as contas dentro do orçamento anual. Como estão as contas da Prefeitura hoje e será necessário algum tipo de contingenciamento até o fim do ano? Bem, Kessia, quando a gente entrou, a gente teve algumas surpresas ruins. Né? A gente começou, o primeiro dia útil de 2021 foi o dia 4 de janeiro. Nós tínhamos R$3.481.000 em caixa, que é muito pouco. Para o final do mês fechar a folha de pagamento do servidor de 20 milhões. Hoje ultrapassa 30 milhões. Né? Enfim, a gente teve que pagar muitas dívidas até aqui. Já foram mais de 100 milhões de dívidas herdadas, pagas. INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, precatórios judiciais. Né?
mas o município, antes da gente entrar, atrasava muito o INSS, Fundo de Garantia principalmente. Isso gerava um custo a mais para o município. Quando atrasava esses impostos federais, a gente tinha que pagar em torno de R$300 mil de juros e multa. Né? Desde que nós entramos, nós não atrasamos, a gente paga rigorosamente em dia, ou seja, né, antes a gente tinha aí pelo menos um prejuízo de R$3.600.000 no ano, né, só de juros e multa que pagava em relação aos atrasos de tributos federais. Nossa gestão até aqui está tudo rigorosamente em dia. Evidentemente que a gente vive uma situação não muito confortável, né, porque a gente teve alguns impactos em relação ao envio de recursos. Por exemplo, no ano passado teve a previsão pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que haveria uma redução do repasse federal no que diz respeito ao salário e educação. De fato aconteceu, né, em torno de mais de R$4 milhões a menos que a gente está recebendo, né, de uma importante fonte de investimento chamada salário e educação, né. A gente tem tido uma melhoria em relação à arrecadação própria e isso tem ajudado muito o município. A gente tem uma dificuldade hoje muito grande, que a gente está tendo muitos valores vultuosos de bloqueios judiciais, como nunca tivemos, em relação, olha só, também o próprio município sofrendo em relação a bloqueios judiciais, principalmente sobre a saúde. Né? A gente está tendo mês aí que a gente está tendo mais de 4 milhões de bloqueios judiciais e aí as pessoas vão falar assim, mas isso é porque a saúde não funciona. Não, não é por isso. Porque grande parte desses bloqueios não são de competência do município. A gente fez o levantamento, teve um mês que a gente teve quase 4 milhões de bloqueios. Desses 4 milhões, o que efetivamente era do município era próximo de 2 milhões. Né? O restante era tudo de competência do Estado ou da União. Que, na verdade, deveria haver o bloqueio judicial na conta do Estado ou da União. Né? Então, a gente está buscando aí um diálogo, né, com o Poder Judiciário para que a gente diminua ao máximo esse impacto no município, porque compromete as contas do município. Né? Imagina a gente chegar aí no final do ano dezenas de milhões de reais de recursos bloqueados que não é competência nossa. Quando é nosso, tudo bem, ok, né? A gente não tem nem o que questionar, né? Mas quando é algo que é de competência do Estado, da União, né? Isso tem sido um impacto muito ruim para o município e a gente está buscando aí caminhos alternativos, né? Para que a gente consiga diminuir esse impacto e a gente consiga, consequentemente, garantir mais recursos para melhorar o dia a dia de todos nós friburguenses. Bem, prefeito, com essa votação tão expressiva, né, seu nome entra definitivamente para a história política de Nova Friburgo, o que o habilita a concorrer a um cargo no Legislativo Estadual ou Federal. O senhor pretende se candidatar nas eleições de 2026, as próximas eleições, ou vai cumprir os 4 anos aí do seu segundo mandato? Kessia, toda entrevista que eu tenho ido, eu tenho recebido essa mesma pergunta. Bem, primeiro eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos os friburguenses por essa conquista, essa vitória histórica. A gente conseguiu ter a maior votação, né, superando a marca de uma pessoa genial. Para mim foi o maior que já tivemos até aqui e que nunca teremos uma pessoa à altura dele, que foi o Dr. Heródoto Bento de Mello. Tinha uma mente brilhante, uma pessoa à frente do seu tempo, né, em que a gente sempre precisa render as nossas homenagens, né, inclusive dentro dos próximos 4 anos, a gente deseja muito fazer uma justa homenagem ao Dr. Heródoto Bento de Mello, por tudo aquilo que representou, né, para o desenvolvimento da nossa cidade e também, né, para o Dr. Paulo Azevedo, que foram os 2 grandes ícones, né, de políticos aqui da nossa cidade. Bem, em relação à pergunta, né, porque eu sou o seguinte, eu não fujo de resposta nenhuma não, porque tem gente que às vezes começa a enrolar para não responder. Não, eu não tenho dificuldade alguma de responder qualquer tipo de pergunta. Bem, Kessia, eu sei que existem alguns concorrentes que são até preocupados, né, inclusive esse deputado está desesperado, achando que a gente pode ser candidato a deputado, e a minha resposta é simples. Eu sempre vou seguir aquilo que Deus revelar para o meu coração, claro, em consonância com aquilo que é a vontade da nossa população, né? Eu me lembro que fui eleito vereador em 2016, tive um mandato em 2017 e 2020, em meados de 2018 eu me lancei pré-candidato a deputado estadual. E muitas pessoas começaram a me questionar, dizendo assim, Johnny, você tem feito um mandato de vereador tão bom, tão qualificado, nós queremos que você continue, nós não queremos
né, que você se candidate a deputado estadual. E era um cenário até muito favorável naquele momento, inclusive o partido que eu estava conseguiu a primeira suplência com 11 mil votos e depois essa pessoa chegou a entrar. Então era algo bem factível, bem palpável, né? E aí, ouvindo as pessoas, eu recuei, falei, não, eu não vou fazer, não vou tomar nenhuma decisão que seja na contramão da população, né? Então, assim, a minha vida, o meu futuro político está nas mãos de Deus e da família friburguense. Aquilo que a família friburguense desejar para mim é o caminho que eu vou seguir, né? E o dia que a família friburguense dizer assim, olha, eu não quero mais você como nosso representante em instância política alguma, eu vou respeitar a decisão e eu vou seguir minha vida profissional, né? Então, assim, não tem como eu dizer que sim e nem que não. O que eu posso afirmar de maneira categórica e com muita convicção que eu vou seguir a risca e vou ter a sensibilidade de ouvir o anseio da nossa população. Por exemplo, né, não é o meu desejo, não é mesmo, né, porque eu sou muito feliz em estar como prefeito da cidade que eu amo, né, muito feliz mesmo, eu sinto realizado. Se eu não alcançar mais nada na minha trajetória política na vida, eu sinceramente me dou por satisfeito, né, de concluir o segundo mandato de prefeito e seguir minha vida. Mas se Deus tiver outros planos, eu vou prosseguir. Mas na política ela é muito dinâmica, né? Então vai que no futuro existe um convite de uma coisa além, né? Que tudo pode acontecer. E é claro que só vou dar o passo avante se a população de Nova Friburgo entender que é o momento e que é a vontade dela. Se a população dizer que não é vontade dela, eu vou seguir em frente e prosseguir com a missão que eu tanto amo, que é de estar servindo a nossa cidade, né? Em resumo, é isso. Bem, prefeito, qual foi a sua maior realização do primeiro mandato e qual será a maior realização do segundo? Bem, Kessia, é difícil a gente dizer qual foi a maior realização. Nós tivemos boas realizações, né? Na infraestrutura, a reativação da usina de asfalto foi uma grande realização, né? Inclusive ontem a gente estava visitando 4 frentes de asfalto, as pessoas diziam assim, foi asfalto eleitoreiro. A gente começou a fazer asfalto em 2021 e de lá para cá a gente só aumentou a quantidade de frentes, né? Ontem mesmo fui em 4 locais diferentes que a gente está fazendo asfalto, então foi uma conquista muito grande, porque a gente melhora o acesso dos moradores com a aumento da produção agrícola, a recepção dos turistas, né? E gera uma melhor qualidade de vida, principalmente as pessoas que moram na área rural, nas estradas vicinais. A gente vai continuar fazendo muito asfalto ao longo dos próximos anos. Na saúde, a gente tem algumas boas conquistas, né? A gente conseguir elevar a faixa salarial a ponto de que os médicos que não queriam trabalhar no município, não queriam atuar no Raul Sertã, hoje eu tenho uma fila enorme de espera do concurso que a gente fez recentemente, porque temos salários mais satisfatórios, temos melhores condições, a gente ampliar em 150 médicos no Hospital Raul Sertã, a gente aumentar 11 vezes nossa capacidade de atendimento da atenção primária, ou seja, nos postinhos, a gente elevar entre 50% e 60% a realização de exames de imagem na nossa cidade, a gente elevar a quantidade de leitos do hospital, principalmente leitos de CTI, de 17 para 29 leitos de CTI, a gente introduzir a cirurgia por vídeo, o único município da região que tem cirurgia por vídeo, né, no SUS. Então, assim, é uma conquista histórica da nossa cidade. E na educação, que é uma grande paixão, a gente investiu muitos recursos, né? E a gente hoje vê uma merenda mais qualificada, inclusive no debate que a gente teve, um adversário nosso foi dizer acerca da merenda, eu recebi vários áudios de profissionais da educação revoltadíssimos dizendo, né, o quanto que a nossa merenda está qualificada, né? Eu recebi áudio de criança dizendo assim, prefeito, aquele candidato é um mentiroso, que será o quê? Não gosto dele, não pode ganhar, o senhor tem que ganhar, né? Então, olha que bacana, porque hoje você vai nas nossas escolas e creches, a gente não tem mais o achocolatado, a gente tem o cacau, que é muito mais custoso, mas garante um melhor teor nutricional, inclusive de proteção ao organismo das nossas crianças. A gente tem os sucos, né, concentrados de maçã, de uva, o integral, a gente tem vários incrementos que a gente colocou, né, na alimentação, né, como o ovo caipira, que a gente compra aqui do Alto do Schwenk, em valorização à agricultura familiar.
a gente não tinha carne de porco, hoje a gente tem carne de porco. A gente não tinha o filé de peixe, hoje você vai na escola, a criança come, né, o filé de peixe, tem iogurte, tem uva, enfim. Eu ouço dizer que pelo menos 90%, 80% a 90% das crianças do Nova Friburgo provavelmente não têm alimentação nas suas casas como tem hoje nas nossas escolas e creches. A gente colocou o uniforme que não tinha bastante tempo, colocamos o casaco para aquelas crianças mais carentes, isso é absolutamente significativo. A gente tem melhorado as condições das nossas escolas e creches, enfim. E, para finalizar, a gente teve recentemente o resultado do IDEB, em que a gente, para as séries iniciais, melhoramos 53 posições no estado do Rio de Janeiro, 828 posições no Brasil, ou seja, nós ultrapassamos 828 municípios no país e a gente, segundo os dados do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a gente, nas séries iniciais dos municípios acima de 110 mil habitantes, nós obtivemos a melhor nota de português e matemática e no geral. Significa que nós temos o melhor ensino de português e matemática, em resumo, o melhor ensino público municipal dentro das séries iniciais dos municípios de média e grande porte do estado do Rio de Janeiro. Isso é um indicativo para a gente se orgulhar e se orgulhar muito. Mas estou ainda insatisfeito, porque nós não queremos apenas ser uma referência no estado, queremos ser uma das grandes referências no país. Infelizmente, os índices do estado não são tão satisfatórios, né? Então, nós queremos fazer com que o Nova Friburgo um dia se torne capital nacional da educação, da intelectualidade, né, da formação, desde a educação primária até de nível superior, né? E ainda falando de educação, eu quero fazer um gancho em relação à Faculdade de Medicina, que em breve vai ser uma realidade, né? A gente bateu a porta da Faculdade de Vassouras, à época, desde 2021, superou todas as etapas do processo, já foi avaliado pelo Ministério da Educação, já foi aprovado. Então é questão de tempo para superar as etapas burocráticas e a gente tem o curso de medicina aqui no Nova Friburgo, né? E esse curso de medicina, a gente assinou um documento, existe uma resolução do Ministério da Educação que estabelece que 10% do que for arrecadado do curso de medicina tem que ser enviado em benfeitorias, em contrapartida para o município, e nós já estabelecemos que grande parte desses recursos sejam utilizados para que a gente garanta bolsa integral para jovens de baixa renda, jovens carentes, que a gente vai ter um processo seletivo e vai ser por mérito, né, do jovem, o que significa dizer que o jovem, né, que não tem condição alguma de fazer uma faculdade particular, muito menos medicina, que é muito custosa, ele vai ter portas abertas e a possibilidade de realizar um sonho, né, de se formar em medicina dentro da nossa cidade, né? Então, isso vai melhorar muito, né, no futuro a nossa capacidade de atendimento da saúde, porque em um dado momento esses formandos no curso de medicina estarão atuando dentro da rede hospitalar, das unidades primárias, o que vai elevar de maneira progressiva a nossa qualidade de atendimento à nossa população, vai fortalecer a nossa economia, né, porque a gente vai atrair também pessoas de outras localidades para fazer o curso de medicina dentro da nossa cidade, né, ou seja, vai trazer riquezas, recursos de outras regiões aqui para a nossa cidade. Então isso, eu não tenho dúvidas que essas áreas de mobilidade, de infraestrutura, de saúde, de educação serão grandes prioridades aí para os próximos 4 anos. E aí o nosso objetivo, Kécia, é chegar ao final do nosso novo ciclo de gestão, entregando uma cidade muito melhor do que se encontra nesse momento. Hoje até melhor do que estava antes, e o resultado das urnas demonstraram isso, né? O nosso objetivo daqui a 4 anos é melhorar ainda mais, e aí quem nos substituir eventualmente no processo democrático, que continue esse processo, né, de elevar a qualidade da nossa cidade. Bem, prefeito, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O espaço está aberto para o senhor fazer as suas considerações finais e deixar uma mensagem para todos os eleitores de Nova Friburgo. Bem, eu quero aqui agradecer inicialmente ao Portal Multiplix, que sempre que nos convida a gente está aqui, né, e sempre uma relação muito respeitosa, ética. Eu quero até destacar a maneira isenta e imparcial, né, do Portal Multiplix. Isso é importante, Kécia, porque a gente, infelizmente, observa que alguns meios de comunicação acabam sendo tendenciosos, né, acabam tendo um posicionamento que vai na contramão
né, daquilo que a sociedade espera em relação a um jornalismo que seja sério e ético, né? A gente tem percebido e visto, né, evidenciado que o Portal Multiplix tem se comportado de maneira muito exemplar nesse sentido. Então fica aqui a minha consideração e meu reconhecimento público. Evidentemente que os meios de comunicação têm que mostrar o que está errado, o que não está dando certo, né? Isso é o papel do jornalismo, mas também tem que mostrar quando dá certo, quando é corrigido, quando tem algo que seja bom para a nossa cidade, sociedade. Mas enfim, eu quero aproveitar o momento, Cassie, para agradecer cada um de vocês, friburguenses, em que saíram das suas casas no último dia 6 de outubro, em que votaram no 22, acreditando que a gente tem condições de continuar mudando, transformando para melhor a nossa cidade. Eu fico muito feliz, Cassie, quando eu vejo uma senhora de 90 anos dizendo assim: prefeito, o senhor sabe que eu com 90 anos não preciso sair de casa para votar, mas eu faço questão de votar no senhor, porque eu acredito, né, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua capacidade, no seu trabalho. Nós queremos que a cidade continue no rumo certo, né? Então eu quero dizer que a gente continue a nutrir dentro dos nossos corações muita fé, muita esperança e, sobretudo, amor, né? É através do amor que a gente vai continuar esse processo de desenvolvimento e progresso da nossa cidade. A gente tem vivido momentos, Cassie, de intolerância, de muito desrespeito, né? As pessoas cada vez mais egoístas, individualistas. Eu quero dizer aqui, principalmente para aqueles que não votaram na gente, que agora é página virada, né? Já findou o processo eleitoral. Agora é o momento da gente se unir. Claro, evidentemente que cada um tem suas preferências partidárias, tem as suas ideologias, seus princípios, seus valores, mas existe aquilo que nos une, que é a paixão e o amor que nós temos por Nova Friburgo. E nesse sentido, a gente precisa caminhar de mãos dadas, a gente precisa caminhar unidos, a gente precisa ter uma grande aliança em favor da nossa cidade, né? Porque o que mais importa é que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que dia após dia a gente possa desfrutar de momentos melhores da nossa cidade, que a administração pública seja mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva e que atenda às expectativas de cada um de nós friburguenses e que, acima de todas as coisas, consigamos caminhar juntos em consonância para a concretização dos sonhos que vibram e pulsam no coração de cada um de nós. Então é isso, que haja mais amor, menos intolerância, mais respeito, mais carinho, né? Isso em todos os sentidos. Não estou falando só na questão política, mas no dia a dia, no trabalho, né? Que a gente ame mais uns aos outros, para que a gente viva uma sociedade melhor e que vivamos melhor também, né? Com menos ressentimentos, menos mágoas, menos angústias, menos frustrações, menos decepções e mais amor, para que seja o grande norteador aí da nossa vida, independentemente do que a gente faz, das nossas escolhas, do nosso posicionamento diário. É isso, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, sempre foi e sempre será por amor ao Nova Friburgo. Bem, prefeito, muito obrigada pela sua entrevista. Em nome de toda a equipe da Multiplix, eu parabenizo o senhor, né, pela votação histórica e desejo que o senhor faça um excelente mandato. Afinal, é isso que Nova Friburgo espera e tanto precisa, não é mesmo? Isso. Bem, e obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou desde o início dessa cobertura. Fique ligado no nosso portal e na nossa programação. Até a próxima.